Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal da Apressado. Hoje a gente vai abrir um dossiê quase confidencial, o ano de 2025. O ano em que a busca por vida fora da Terra, sabe, deixou de ser só coisa de ficção científica e virou uma investigação policial, quase, de urgência máxima. Por décadas, a pergunta, será que a gente está sozinho no universo? Ficou ecoando no vácuo sem resposta. Era um caso arquivado, sabe? Um verdadeiro cold case cósmico. Só que em 2025, de repente, tudo mudou. Pistas novas começaram a pipocar de lugares que a gente nem imaginava aqui no nosso sistema solar, e isso forçou a ciência a reabrir a investigação, com uma pressa que, olha, nunca se viu antes. Tá, vamos direto aos dados para a gente entender a dimensão disso. Essa reabertura do caso não foi por causa de uma única descoberta, tipo, achamos um ET. Não. Foi um acúmulo de evidências que gerou uma explosão na ciência. Dá uma olhada nesse gráfico. Em 2025, teve um aumento de 45% nas publicações sobre astrobiologia em relação ao ano anterior. Isso é muita coisa, mostra como a comunidade científica inteira se mobilizou. Então, a nossa análise de hoje vai ser quase uma série de detetive. A gente vai seguir os passos dessa investigação, abrindo 3 arquivos de caso principais que marcaram o ano de 2025. Vamos investigar pistas de um passado congelado lá em Marte, um oásis escondido numa lua de Saturno e até uma mensagem misteriosa que veio de outra estrela. Cada arquivo vai levar a gente um pouquinho mais perto da resposta. E a gente começa, claro, pelo nosso vizinho vermelho. Arquivo número 1, o caso arquivado de Marte. O mistério com bilhões de anos que, de repente, ganhou um capítulo completamente novo. A cena do crime, a cratera de zero. A gente já sabia que há 3 bilhões e meio de anos, esse lugar era um lago. O que a gente não fazia ideia era o que as rochas de lá guardavam. Em 2025, o rover Perseverance não achou, tipo, a arma do crime, mas encontrou algo parecido com impressões digitais químicas que podem literalmente reescrever a história do planeta. O status do caso, como a gente pode ver, está em análise. Agora, vamos à pista concreta. Em julho de 2025, o Perseverance achou essas formações rochosas bem esquisitas que foram apelidadas de manchas de leopardo. Usando um instrumento com um nome bem técnico, o PXX, que é basicamente um espectrômetro de raio-x super preciso, os cientistas mapearam do que essas rochas eram feitas. E o resultado? Foi surpreendente. Eles encontraram picos de 30% de óxidos de manganês. Isso é um aumento de 15% em relação a qualquer coisa que já tinham visto por lá. Tá, e daí? Por que isso é tão importante? E essa imagem aqui, ela explica tudo de um jeito brilhante. Olha só, à esquerda, as manchas lá de Marte, e à direita, formações quase idênticas aqui na Terra. E o detalhe é que, aqui no nosso planeta, a gente sabe que esses padrões geralmente são resultado de micróbios. Micróbios que basicamente respiram minerais para conseguir energia. A semelhança entre as duas imagens é, para dizer o mínimo, arrepiante. Agora vem o ponto crucial, a virada na investigação. A análise química mostrou que a taxa de oxidação nessas rochas de Marte é 2,5 vezes maior do que os nossos melhores modelos conseguem explicar sem vida. Ou seja, processos puramente químicos, sem um empurrãozinho biológico, simplesmente não parecem ver rápidos o suficiente para criar o que o rover está vendo. É claro que isso gera um alvoroço, né? A mídia logo saiu dizendo que isso quase confirma vida antiga em Marte. Mas, na ciência, a gente precisa de calma. O astrobiólogo David Catlin, por exemplo, publicou simulações mostrando que existe uma probabilidade de 60% de que processos não biológicos, tipo atividade vulcânica antiga ou reações químicas causadas pela luz do Sol, pudessem criar padrões muito parecidos. É uma bioassinatura muito promissora, sim, mas ainda não é uma prova definitiva. Bom, vamos fechar esse arquivo por enquanto e pular para o próximo para ver como a investigação esquentou em outra frente. A gente sai do passado congelado de Marte para mergulhar num oceano ativo e super misterioso. Vamos abrir o arquivo 02, Encélado. Se Marte é uma cena de crime antiga, Encélado, aquela lua de Saturno, é uma cena de crime ativa, acontecendo agora. Jatos gigantes de água, que a gente chama de plumas, são cuspidos de um oceano subterrâneo direto para o espaço. E em 2025, o telescópio espacial James Webb fez o quê? Analisou a química dessas plumas em tempo real. Foi como receber uma amostra grátis de um oceano alienígena. E o status desse caso? Habitabilidade confirmada. E o que foi que o James Webb encontrou lá? Basicamente, a receita química para a vida como a gente conhece. Os dados confirmaram que tem dióxido de carbono, metano e, o mais importante,
hidrogênio molecular. Tudo isso num oceano alcalino, com um pH entre 8 e 9, bem parecido com os oceanos da Terra. Quer dizer, todos os ingredientes básicos estão lá em grande quantidade. Mas para ter vida não basta ingrediente, precisa de energia. E aqui está a grande revelação. A presença de hidrogênio molecular indica um processo chamado serpentinização. Falando de um jeito simples, é a água do oceano se infiltrando em rochas quentes no fundo do mar e reagindo com os minerais. Isso gera hidrogênio e metano. A energia liberada por esse processo é absurda, 10 elevado a 11 watts. Isso equivale a 10% de toda a energia geotérmica da Terra. É um verdadeiro banquete energético para qualquer micróbio que possa existir por lá. E isso tudo leva a gente para a pergunta de $1 milhão. A gente já confirmou que Encélado é habitável. Tem água, tem os ingredientes, tem energia de sobra. A grande questão agora é, será que ele está habitado? Os modelos científicos sugerem que micróbios poderiam consumir todo esse hidrogênio tranquilamente. Será que a gente está olhando para um ecossistema ativo neste exato momento? Pessoal, se vocês estão curtindo mergulhar nesses mistérios cósmicos com a gente, por favor, compartilhem o canal e deixem aquele like. Ajuda demais a gente a continuar trazendo essas análises. Agora, vamos para o nosso último arquivo, um que expande a nossa investigação para muito além do nosso quintal cósmico. Arquivo 3, o visitante interestelar. Em março de 2025, os astrônomos detectaram o 3I/Atlas. Foi o terceiro objeto que a gente conseguiu confirmar que veio de outra estrela e passou por aqui. Mas diferente dos antecessores, o Oumuamua e o Borisov, ele trouxe um novo conjunto de mistérios e reacendeu aquele debate. A gente está vendo só destroços naturais de outros sistemas ou tem algo mais aí? O interessante aqui é a comparação. A gente vê que o 3I Atlas era mais rápido que os outros, mas bem menor, com só 150 metros de diâmetro. E o ponto-chave, diferente da composição rochosa e incerta do Oumuamua, a do Atlas foi confirmada como sendo rica em gelo de água. A aceleração dele, assim como a do Borisov, era compatível com o gás que escapava por causa do calor do Sol. Bem diferente daquela aceleração estranha que fez o Oumuamua ser tão misterioso. Aquela especulação de sonda alienígena, que ganhou muita força com o Oumuamua, claro que ela voltou. Mas os dados concretos foram um balde de água fria nessa hipótese. A composição de gelo, a leve aceleração e, principalmente, uma rotação natural periódica de 8 horas, nada disso batia com uma tecnologia controlada. O veredito científico foi claro. Hipótese de sonda alienígena descartada. E aí, depois de analisar todas essas pistas fascinantes de mundos que podem abrigar vida, de confirmar visitantes de outras estrelas, a gente chega na evidência mais inquietante de todas. A pista que não vem do que a gente encontrou, mas sim do que a gente não encontrou. O silêncio. Se os ambientes para a vida parecem ser comuns, por que o universo está tão quieto? E é aqui que entra uma teoria sinceramente bem assustadora que ganhou muita força em 2025, a hipótese da floresta sombria. Ela é uma tentativa de resolver o famoso paradoxo de Fermi. A ideia é a seguinte: o universo está sim cheio de vida, mas as civilizações inteligentes se escondem de propósito. Por quê? Medo. Pura e simplesmente medo. Pensa numa floresta escura à noite. Ninguém sai gritando para anunciar onde está porque você não sabe que tipo de predador pode estar ouvindo. A principal regra de sobrevivência, então, seria o silêncio. E isso não é só uma ideia filosófica, não. Tem implicações matemáticas. Na famosa equação de Drake, que tenta estimar o número de civilizações por aí, essa hipótese joga o fator FC, que é a fração de civilizações que se comunicam, lá para baixo. De um otimista 0,1 cai para um pessimista 0,01. E os dados parecem reforçar isso. O projeto 7 já escaneou mais de 10 mil estrelas, 10 vezes mais do que em 2020. E o resultado continua sendo um grande e absoluto zero. Nenhum sinal. Então, qual é o veredito final do ano de 2025? Como esse diagrama complexo mostra, o caso não foi fechado. Muito pelo contrário, ele foi totalmente escancarado. As pistas não provaram a existência de vida, mas elas provaram que os ambientes para a vida são muito, mas muito mais comuns do que a gente sonhava. Marte mostrou que as evidências podem ficar preservadas por bilhões de anos, e Encélado mostrou que oceanos ativos e habitáveis existem agora, nesse momento. O dossiê de 2025 se fechou, mas as evidências que ele juntou estão agora servindo de combustível para a próxima geração de missões. A confirmação, ou a negação definitiva, não vai vir de dados de telescópio, ela está esperando em laboratórios aqui na Terra. A resposta está nas missões de retorno de amostras, que vão trazer pedaços de Marte para a gente analisar aqui, de perto.
A investigação continua. E você, o que acha da hipótese da floresta sombria? É uma explicação que faz sentido para o silêncio cósmico ou é só pessimismo demais? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por acompanhar e até a próxima análise.